Olá, nós vamos iniciar o nosso material sobre o concurso de Timbaúba específico na área de conhecimentos pedagógicos. Nós vamos ter diversos concursos agora no início do semestre e estamos nos preparando para alguns concursos. E para iniciarmos essa nossa trajetória, eu trouxe esse material nessa aula número 1 específico do nosso concurso de Timbaúba. A nossa banca lá será a ADM Tech, uma banca bem interessante. E esse nosso material, esse nosso questionário aqui, nós vamos resolver, solucionar 5 questões do concurso de Timbaúba e algumas orientações, alguns conteúdos extras que eu vou colocar, disponibilizar aqui para vocês. Iniciamos esse nosso conteúdo, nesse material, dizendo para vocês que a gente só vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Nessa tela aqui a gente tem um contato, temos o nosso Instagram, o nosso contato pelo WhatsApp. E eu coloco para vocês também aqui o nosso site. Temos aqui o nosso site que está ainda em fase de construção, de acabamento. Eu coloco aqui nele alguns conteúdos exclusivos para nós que estamos fazendo esse concurso de Timbaúba. A gente tem aqui um material já pronto do concurso de João Pessoa, que ele tem 30 questões com formulários e videoaulas, assim como essa. Está um valor promocional aqui até o dia 15/10. Então, 30 questões do Google Forms é uma forma de testarmos os nossos conhecimentos. E temos a correção desse material, bem interessante, mais de 30 questões, mais de 6 horas de aula. É um material bem legal. E aqui nós temos o nosso concurso de BAE, aqui que colocamos esse nosso material aqui com mais de 100 questões, com videoaulas, com material exclusivo, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos de história e geografia da cidade de Bahia. Então, o concurso que está em vigência e deu uma paradinha devido à pandemia. E nós também temos aqui no nosso blog, aqui no nosso site, esse material exclusivo. E um outro brinde que eu estou colocando para vocês aqui, que ainda estamos em fase de teste, então está liberado para as pessoas que estão assistindo essa videoaula agora, porém até o dia 15 de outubro nós vamos modificar isso aqui, mas hoje, se você acessar aqui, vamos disponibilizar essa videoaula lá. Nós temos um concurso de Timbaúba, nós temos 2 formulários, que é exatamente esse que nós vamos fazer hoje. Nós temos aqui o login, você pode colocar teste, e a senha também, coloque teste, tudo em letra minúscula. Aqui ele vai pedir uma nova senha, você vai colocar vou passar. Essa é a nova senha, é a nossa senha exclusiva. Nós vamos passar, então vou passar, é a senha que vai dar acesso ao nosso formulário aqui. E dentro dele nós já temos 2 formulários. Esse número 1 é o que nós vamos solucionar ele agora, hoje. E o número 2, em breve estaremos resolvendo também por meio de videoaula. Então, material exclusivo aqui no nosso blog, no nosso site. O link vai estar na descrição desse vídeo. E vamos embora. Vamos embora para o nosso material de hoje, desse simulado número 1. 5 questões do concurso de Timbaúba. Questões bem interessantes para que a gente possa exercitar os nossos conhecimentos. E nós temos aqui a nossa aula número 1. Antes de iniciar o nosso material, eu friso para vocês que nós estamos participando de um concurso público. E eu coloco para vocês algumas dicas. Não é uma receita de bolo, como nós vamos ver em alguns conteúdos, em alguns materiais exclusivos do nosso concurso. Não é uma receita, mas para galgarmos por esse caminho do concurso público é necessário termos uma indagação fundamental. Por onde vou? Para onde vou? Como eu vou? E a nossa pergunta de hoje é por onde eu vou? Primeiro, uma dica que eu coloco para vocês é que vocês possam conhecer a sua rotina. Conheça a sua rotina de estudos, faça uma programação, tenha um ambiente de estudo confortável, amigável,
com algumas peculiaridades que você se sinta bem. Separe o seu material de estudos exclusivos e sempre, assim como esse nosso formulário aqui, sempre teste os seus conhecimentos. Então, uma forma legal de exercitarmos esses nossos conhecimentos é por meio do Google Forms, que é o material que eu estou disponibilizando para vocês para resolvermos as nossas questões, mas também façam as provas, leiam as provas dos concursos, procurem materiais exclusivos, específicos daquele concurso que você está almejando. Então, são algumas dicas fundamentais. E outro ponto, se desligue de tudo. Então, quando estiverem estudando para o concurso público, busquem se desligar de tudo, foquem no seu objetivo. Organize o ambiente de trabalho de vocês, os estudos. Então, tenham em mente que estudar para um concurso público é uma obrigação, assim como se fosse um trabalho. Então, estabeleçam horários de estudos, estabeleçam locais de estudos, organizem os materiais, busquem escrever em vez de digitar. Porém, algumas pessoas costumam digitar, mas quando nós escrevemos, nós também estamos fixando esses conhecimentos. Então, é recomendável em alguns momentos realmente escrever o que nós estamos vendo, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos em dúvida, porque é exatamente essas nossas dúvidas que vai nos garimpar o conhecimento essencial para que possamos adquirir e fortalecer o nosso conhecimento de determinadas questões. E outra coisa, lembre-se de ter uma pausa para relaxar. Não apenas focar 24 horas nos estudos, porque o nosso corpo também carece de descanso. Então lembre-se que é necessário às vezes fazer um intervalo para relaxar, beber uma água e depois retomar aos nossos estudos. E um outro ponto fundamental, elimine as distrações. Quando estiver estudando, busque evitar estar mexendo em aparelhos, buscar mexendo em outras coisas que possam nos dar distrações, televisão, filmes, séries. Então tem alguns elementos que buscam a nossa distração e você deve realmente observar o que está lhe tirando do foco. São 5 dicas interessantes que eu coloco para vocês aqui. E um outro ponto é o seguinte: a educação ela permeia por todos os lugares da sociedade. Ela não é exclusiva apenas da escola. Então, por todos os caminhos que a gente estiver passando, nós vamos ter ambientes de aprendizado. Busquem aprender em todos os lugares, busquem aprender de tudo um pouco, dentro de diversos contextos. E um outro ponto que eu coloco para vocês, para a gente iniciar a resolução dos nossos exercícios, das nossas 5 questões, são isso aqui: as redes sociais. Nós temos aqui Instagram, WhatsApp, Skype, temos diversos, Twitter, temos aqui uma infinidade, o próprio YouTube, que essa aula aqui está gravada e colocada na plataforma do YouTube, que também pode ser um caminho de distração, mas eu inicio ou continuo essa nossa explanação aqui porque eu gosto muito de um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do 18 ao 22. Então, não pregando aqui questões religiosas, mas também pegando o livro da Bíblia como algo científico, como um livro teórico e como uma base de estudo. Então, eu estou colocando aqui nesse contexto e não em um contexto religioso. E nesse capítulo número 18, é um capítulo no qual o Jesus chega para os discípulos e pede para que eles lancem as redes. Lancem as redes em determinado ponto e eles dizem que estão cansados, que já jogaram aquela rede em diversas localidades e não conseguiram pegar nada. E ele diz: lance as redes aqui, nesse ponto. E eles jogam. E quando eles jogam, eles pescam peixes. E ele diz para ele que a partir daquele momento ele vai fazer deles pescadores de homens. Em outra passagem, que Jesus, quando aparece para eles já após ressuscitado, ele manda eles pescarem novamente e ele faz um outro convite para eles. Não apenas ser pescadores de homens, mas que eles possam continuar
sendo pescadores. E eu trouxe esse texto exatamente por isso, porque quando ele manda lá, lançai as redes, eu coloco para vocês, eles imediatamente, quando ele chamou, ele lance as redes e a partir daquele momento deixem essas redes e me sigam. E é o que eu coloco para vocês nessa visão de concurso público. Eliminem todas as redes que lhe tiram do foco. Porque naquele momento, aqueles discípulos, aqueles senhores, homens, deixaram tudo e seguiram a quem ele confiava. Então, eu coloco para vocês, eliminem as redes neste momento de estudo, porque eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Então, nos momentos de estudos de vocês, uma recomendação que eu coloco para vocês é que vocês imediatamente deixem as redes e sigam os objetivos de vocês. Sigam os sonhos, sigam as metas. E é o que eu coloco nessa visão aqui para iniciarmos o nosso material. Na nossa questão número 1, mas antes de ir para a questão número 1, vamos ver como nós chegamos nela aqui. No nosso site, que aqui vai estar o login do nosso concurso de Timbaúba, nós vamos, como eu disse para vocês, esse é o nosso primeiro formulário e o segundo formulário é uma cortesia do nosso formulário, porém até o dia 15. Então, hoje, vocês vão ter acesso aqui, login teste, senha também teste. Vocês vão entrar nele. Aqui a nossa senha da segunda parte é vou passar. Então, até o dia 15 de outubro, esse material vai estar disponível para vocês aqui. E o nosso formulário número 1, nós vamos ter aqui ele. Vocês vão preencher o e-mail, vão receber automaticamente as respostas no e-mail de vocês, que vocês responderam, e onde tiveram êxito ou não. E agora nós vamos resolver, nós vamos comentar essas cinco questões. Vocês vão colocar o e-mail e o nome de vocês, para que a gente possa identificar na plataforma. Eu coloquei aqui uma leitura de leite muito boa, muito interessante, para que vocês possam refletir um pouco a sua imagem, quem nós somos, para onde estamos indo, o que nós almejamos, e vamos refletir a nossa imagem. Então, aqui é uma leitura de leite, tendo em vista que na nossa visualização de mundo, no contexto escolar ou até mesmo no contexto social, nós temos algumas leituras que nos trazem paz. E para o nosso educando, a leitura de leite dentro do contexto escolar, ela é fundamental. Para iniciarmos o nosso questionário, uma leitura de leite, para que a gente possa refletir a nossa imagem por meio de um vídeo. Então, sugiro vocês assistirem depois, em uma outra oportunidade. Não vou passá-la agora porque a gente tem um material bem não vasto, mas sim um material riquíssimo pela frente, e nós vamos nos atentar a ele. Então, quando a gente passa da nossa leitura de leite, nós vamos ter aqui a nossa questão número 1. A nossa questão número 1 ela é algo bem legal, por quê? Porque ela nos traz funções inseparáveis que o ensino possui. E quando ela nos coloca esse ponto, tá, das questões inseparáveis aqui, vou pegar minha caneta para que a gente possa marcar funções inseparáveis que o ensino possui. Então, são funções elencadas dentro do ensino que são inseparáveis para o educador. Quando a banca coloca este ponto aqui, ela está se referindo a algumas determinadas situações do educador. Então, é necessário a gente vermos o contexto, o que a nossa questão nos pede e ver as opções, porque ela coloca algumas opções que não está errada nessa visão aqui. Essa questão é uma questão interessante e não é tão simples. Não é uma questão simples, mas é uma questão bem interessante. Por quê? Ela visa o lado do educador. E nessa visão aqui, eu coloco para a gente aqui o seguinte ponto. Deixa eu voltar para o meu.
eu coloco o seguinte ponto. É um livro de José Carlos Libânio, Didática, é um livro excelente para os concurseiros de plantão que estão realizando o concurso. Uma sugestão é a leitura do livro de Libânio, chamado Didática, e eu coloquei para nós aqui um material exclusivo em nosso site, também está como uma cortesia para que a gente possa estudar. E eu trouxe aqui para vocês aqui, ó, se você analisar aqui, ó, resumo do livro Didática de Libânio. Você clica nesse link no livro, ele vai lhe conduzir até essa página aqui, e eu preparei um resumo exclusivo de um livro que tem mais de 263 páginas. A gente conseguiu enxugá-lo aqui em 21 páginas. Então aqui a gente tem um livro enxuto com os principais tópicos de cada capítulo do livro Didática de José Carlos Libânio. Então é um conteúdo exclusivo para vocês aqui no nosso site, no nosso blog, e vocês também têm acesso a baixar esse material, que eu recomendo façam o mais breve possível, e façam a impressão desse material e façam a leitura, porque é fantástico. E esse livro de Carlos Libânio, ele tem alguns capítulos fundamentais que a maioria das bancas cobram. Por isso que eu trouxe esse resumo lá. O primeiro capítulo ele fala sobre a prática educativa, a pedagogia, fala sobre didática, sobre a democratização do ensino, sobre a instrução de como ensinar, sobre o processo de ensino dentro do contexto escolar, dentro da escola no capítulo número 4. E é exatamente este capítulo que essa banca nos trouxe a visão de Libânio nesse capítulo na nossa questão número 1. E se a gente observar concursos públicos, independente desse de Timbaúba, a maioria dos concursos públicos ela tem um seio fundamental, ela tem um alicerce. E esse alicerce ela não foge de alguns teóricos, como por exemplo Libânio, como por exemplo contextos de avaliação, de planejamento, abordagens construtivistas. Então ela não foge disso. Então nosso capítulo número 4, ela fala sobre o processo de ensino na escola, muito cobrado em diversas bancas, em diversos concursos públicos. Então leiam esse material que é riquíssimo, além de que está de forma resumida apenas com o essencial, fundamental para que a gente possa focar no nosso estudo, tendo em vista que a gente tem uma vasta material para estudar. Nosso capítulo número 5, ele fala sobre o processo de ensino e o estudo ativo. Então, ele é uma continuidade da visão do capítulo número 4. Já no 6, ele fala dos objetivos, dos conteúdos de ensino. No capítulo 7, de José Carlos Libânio, ele fala dos métodos, a metodologia de ensino. Também muito interessante esse capítulo, muito cobrado em concursos. A aula, como é planejada essa aula, como se organiza. Aqui ele vai falar sobre o plano de aula, sobre planejamento, sobre o próprio currículo. No capítulo número 9, ele fala sobre avaliação escolar, sobre o planejamento escolar, sobre a figura do professor em sala de aula, a relação desse professor com o aluno. E no capítulo número 4, como eu coloquei para vocês, ele traz o seguinte ponto, ele fala sobre o processo de ensino na escola. Então, Libânio, quando ele coloca esse processo de ensino na escola, ele vem falar sobre o magistério. E ele diz que esse magistério ele se caracteriza na atividade de ensino, de ensinar matérias escolares, criando uma relação recíproca de atividade do professor que ensina e do aluno que aprende. Então veja que nessa visão aqui de Libânio, quando ele fala sobre a função do magistério, a função do ensinar, ele coloca essa relação de aprendizagem entre o professor, aquele que está em sala de aula para passar um conteúdo, e também a visão do aluno que está ali como receptor, como aquele que vai receber aquela aprendizagem. Porém, na visão de Libânio, essa prática ela é recíproca. Ela é uma troca de vivências, é uma troca de experiências. Então, essa aprendizagem, na visão de Libânio do capítulo número 4, ela ocorre de duas formas.
ela tem uma forma casual, uma forma, vamos dizer, simplificada de aprender de forma espontânea ou organizada de quando for aprender um conteúdo. Então, ela tem essas duas formas. Ela tem uma forma casual e tem uma forma específica, uma forma planejada, vamos dizer assim. Então, essa relação professor-aluno, ela pode acontecer de forma casual, até mesmo no convívio do educando com seus pares, ele também está aprendendo de forma casual, como também há uma forma sistematizada de aprendizagem. Então, com isso, a gente pode definir a aprendizagem escolar como um processo de assimilação de determinados conhecimentos e modos de ação física e mental. Então, são estruturações físicas e mentais que são adquiridas neste processo. Dessa forma, o ensino ele passa a ser uma combinação. Ele é uma condução, ou seja, é o conduzir o educando até o conhecimento, do processo de ensino pelo professor e a assimilação ativa pelo aluno. Então, nessa visão aqui de Libânio, ele coloca que o ensino, por ter essa troca recíproca de conteúdo, de aprendizagem, de sistematização, algo que é casual, algo que é espontâneo e também algo que é sistematizado, ele coloca que nessa relação o ensino ele tem uma combinação fundamental. O professor que passa esse conteúdo e o aluno que assimila de forma ativa. E nessa função inseparável, Libânio nos coloca que existem 3 funções que são inseparáveis dentro do ensino, que a gente pode visualizar no capítulo 4 de Libânio, que essas 3 funções primeiro, organizar os conteúdos para a transmissão, para que ofereça ao aluno essa relação subjetiva com esse conteúdo. Então, o educador, ele organiza esse material de forma sistematizada. Então, o primeiro ponto que é inseparável na prática e no processo de ensino-aprendizagem é a organização do conteúdo. Libânio diz isso. O segundo ponto, ajuda os alunos nas suas possibilidades de aprender. Então, quando esse conteúdo está organizado, sistematizado, o educador, na sua prática de ensino, ele auxilia esse aluno no seu processo de aprendizagem. Então, a gente já tem o segundo ponto, que é inseparável. E a gente tem o terceiro ponto. Ele primeiro organiza, segundo, ele ajuda, ele auxilia nesse processo, e o outro, ele dirige, ele controla, ele direciona essa atividade do processo. Então, a atividade do professor, para cumprir os seus objetivos da aprendizagem, ele dirige e ele controla. Por quê? Porque a educação não é um processo neutro. Como nós vimos anteriormente, existe a forma casual, mas também existe a forma sistematizada. Quando o educador ele organiza esse conteúdo para a transmissão, ele está direcionando e controlando um conteúdo para essa aprendizagem. E é necessário, nesse caminho, auxiliar o aluno nesse processo. Então, esses são os 3 pontos fundamentais no aprendizado do aluno neste processo: organizar, ajudar e dirigir. Então vamos ver o que a nossa questão número 1 nos traz. Cadê meu material? Aqui. Então a nossa questão número 1 diz que as 3 funções inseparáveis do ensino são. Então, quando nós falamos das 3 funções inseparáveis do ensino, ele está se referindo a Libânio, ao livro Didática de Libânio, que Libânio coloca lá que essas funções inseparáveis. Primeiro, assegurar o cumprimento do plano de ensino, proporcionar autonomia ao docente e organizar o material didático. Também, mas na visão de Libânio nós vimos que ele tem uma outra função, ele tem um outro ponto a ser observado. Letra B, criar uma situação didática, organizar a avaliação, orientar as dificuldades dos alunos. Nós vemos que realmente orientar essas dificuldades, sim. Mas também nós temos um outro ponto, que é a direção. Não é criar apenas uma situação didática e organizar uma avaliação. Não é a organização da avaliação, até mesmo porque a avaliação existem vários tipos e várias formas
como avaliar. E o terceira letra C, planejar, avaliar o ensino, diagnosticar as dificuldades. São essenciais na prática educativa? São. A letra D diz, organizar os conteúdos. Ok, visão Libânio diz, é necessário organizarmos os conteúdos, sistematização. Orientar as dificuldades do aluno. Sim, vejam que é uma fio das miçangas, como diria o escritor angolano Mia Couto. É uma continuidade, é uma continuação, é um enredo, é uma lógica. E, por fim, dirigir as atividades docentes, dirigir essas atividades enquanto educador. Então, nós estamos vendo que, na visão de Libânio, a nossa resposta das funções inseparáveis do ensino seria a nossa letra D de dado. E o 5, avaliar o conteúdo, diagnosticar dificuldades e dirigir as atividades docentes. Também é por isso que eu disse que essa questão aqui é uma questão bem específica, é uma questão não fácil, é uma questão um pouco complexa, por isso que a maioria respondeu não de forma errada, mas sim de forma equivocada, vamos dizer assim, não vamos tratar as nossas respostas como um erro, mas sim como uma tentativa de resolução, e nessa tentativa de resolução a gente pôde confundir alguns pontos exatamente por quê? Porque nos faltou uma base teórica. Por isso que eu coloquei como um conteúdo essencial para a leitura um resumo do livro de Libânio, Didática, porque é onde ele explora essa função inseparável do ensino. Então, tenho plena certeza que as próximas questões que cair buscando essa visão aqui de Libânio, referente à didática, nós não vamos mais nos equivocar. Então, nossa alternativa número 1 seria essa: organizar os conteúdos, orientar as dificuldades dos alunos e dirigir as atividades docentes. Veja que ela tem uma lógica. Se a gente observar as outras opções, está muito bela, porém, ela não segue uma lógica. Como, por exemplo, a letra C, planejar, avaliar o ensino e diagnosticar as dificuldades. Vejam que para a gente praticar uma prática educativa, primeiro o que nós fazemos? Diagnosticamos, nós fazemos uma sondagem, uma avaliação diagnóstica com os nossos educandos para podermos planejar algo e depois avaliar essa prática de ensino. Então veja que a questão ela é um pouco complexa devido ao conteúdo que ela vem abordando, porém, a gente deve seguir uma lógica. Então, quando essas questões vierem neste contexto de confundir no seu texto de forma assim plena, assim como você disse, mas aqui não estou vendo nada errado. Então, vejam a lógica. Então, vejam a lógica da sequência da questão. Por isso, nós comungaremos com a letra D, a nossa opção correta, visando o capítulo 4 do livro de Libânio, que ele fala exatamente sobre esse processo de ensino na escola. Então, esse material aqui também eu vou colocar ele em PDF e vou disponibilizar o download dele lá na nossa página do concurso, certo? Nosso link exclusivo até o dia 15 e os outros materiais também eu vou disponibilizar lá. Então, esse Word aqui em PDF eu estarei colocando lá na nossa página, beleza? Então, vamos seguir para a nossa questão número 2. A nossa questão número 2 também é linda. Também é uma questão fundamental. Alguns de vocês se equivocaram, a maioria, acredito que 30% acertou ela. Ela fala sobre avaliação escolar. Quando uma questão nos fala sobre avaliação escolar, é necessário a gente observar que a avaliação escolar existem várias formas de avaliar. Existem várias formas de avaliação. Porém, ela nos pede algo bem específico. Ela nos pede uma perspectiva
construtivista. Então, ela pede uma avaliação e uma visão específica. Ela não nos pede um contexto avaliativo, porque nós temos avaliação tradicional, nós temos alguns tipos de avaliação, e essa daqui ela é bem específica e direcionada, construtivista. Por isso é necessário a gente ter uma boa bagagem teórica para que, quando pegarmos questões deste tipo aqui, nós visualizamos de forma bem clara a nossa resposta aqui. Eu já, olhando a nossa questão aqui e olhando alguns pontos que tem nela aqui, eu já identifiquei qual seria a nossa opção verdadeira. Porém, é necessário conhecermos como seria uma avaliação nessa linhagem, nessa abordagem construtivista, do construtivismo. Uma outra dica que eu coloco para vocês é estudarem os teóricos que falam sobre essa abordagem do construtivismo. Bancas cobram isso em concurso público muito, muito, muito. Eu acredito que 90% das bancas vai cair alguma questão sobre o construtivismo. E essa nossa banca ADM Tech, ela vai cobrar também nesse nosso concurso. Por quê? Porque pelas provas que eu já andei analisando e avaliando, ela vem nessa visão. É uma banca bem interessante, é um conteúdo objetivo que é necessário conhecermos algumas bases teóricas. Então, por isso, uma nova recomendação nessa nossa questão número 2 é buscarmos essa visão construtivista. Assim como na questão número 1, vermos o nosso resumo lá, que está no nosso site, sobre didática, o livro de didática de Libânio. Aqui vamos ver essa linhagem construtivista. E para isso eu trouxe um resumozinho para que a gente possa ter essa base aqui do construtivismo. Então, na nossa questão número 2, eu trouxe para a gente analisar aqui as funções da avaliação. Nós temos algumas funções específicas quando falamos de avaliação. A primeira que eu trouxe para a gente dar uma olhada aqui é essa visão aqui, ó, avaliação controladora, uma função controladora. Nessa visão aqui controladora, o professor ele usa a sua prática, a sua ação de como detentor do conhecimento como ação punitiva. Então é aquele professor que diz, ó, se você não se comportar em sala de aula, eu vou tirar um ponto, você vai ganhar um ponto. Então, ele usa esse artifício aqui como ação de punição para o educando. Então, como por exemplo, ele tira ponto do aluno por conta de sua indisciplina em sala de aula, ele está exercendo uma função disciplinadora. Ali, algumas vezes, ele utiliza aquela ferramenta para disciplinar o aluno, para que o aluno possa buscar sua atenção ao conteúdo que está sendo ministrado. Então, essa função avaliativa aqui é uma função controladora. Então, nós temos um tipo de avaliação aqui, ó, controladora. Uma avaliação, vamos dizer assim, bem tradicional. E nós temos aqui um outro ponto também da função da avaliação, a classificatória. É só abrindo um parênteses aqui, nós temos um outro conteúdo lá, salvo engano, o concurso de Bahia, o material do concurso de Bahia, tem um material bem interessante sobre avaliação, e depois eu recomendo vocês a darem uma olhadinha lá no nosso site, no nosso login lá, e ver essa questão da avaliação. Então lá tem um material riquíssimo sobre avaliação. E um outro tipo de avaliação é a avaliação classificatória, que, ou seja, é quando essa avaliação aqui ela serve para classificar. Então ela predomina uma única preocupação do professor, é atribuir ao aluno uma classificação, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem passou, quem não passou, quem foi retido, através de notas ou até mesmo de conceitos. Nós sabemos que a nossa avaliação ainda é bem tradicional, infelizmente, na nossa escola. A gente busca outras formas de avaliação, mas a nossa avaliação das outras formas sempre cai nas notas. Então, é uma forma tradicional ainda de colocar notas no educando ou conceitos. Embora avaliamos de diversas formas.
Então, aqui nós temos um outro tipo de avaliação, que é a classificatória, que é aquela que busca classificar o aluno por meio de notas ou conceitos. E seguindo essa mesma visão, eu trouxe para a gente aqui as lógicas da avaliação. Então, é um material aqui em primeira mão para vocês. Dei uma atenção especial nessa ponto aqui da lógica da avaliação, que quando as nossas questões futuras vierem cobrando para a avaliação, a gente vai ter uma noção básica de algumas lógicas fundamentais. Primeiro ponto, a gente observar sobre essa lógica é a avaliação classificatória. Então, nessa avaliação classificatória é quando ela está a serviço da avaliação. Então, quando essa avaliação está a serviço da seleção, ela vai ser classificatória. Ela vai ser pontual, isolada no processo de ensino-aprendizagem. Ela vai ser bem pontualista. Outro ponto interessante, quando ela está no serviço dessa seleção, ela é controladora. Ela controla condutas. Quando essa avaliação ela busca a seleção, o nosso concurso público, por exemplo, ela é excludente. Ela está selecionando determinados grupos e está excluindo outros grupos. Então, o concurso público é uma forma tradicional de avaliação e ela é excludente. Ela coloca para fora os que não sabem, que na realidade, no nosso concurso público, não se trata dos que não sabem, se trata daqueles que não atingiram determinada pontuação, mas não deixa de ser excludente. É uma formação, é uma avaliação excludente. Ela aqui também, quando ela associa essa exclusão, ela associa o erro ao fracasso. Então, nessa avaliação a serviço da seleção, o erro ele não é uma tentativa de acerto, ele não vem como um lado positivo, mas ele é assimilado ao fracasso. E a prova é um acerto de contas. Ele vai dividir aquele que sabe daquele que não sabe, aquele que conseguiu adquirir o conteúdo daquele que não sabe de nada, que não conseguiu atingir a sua meta e o seu objetivo. Então, aqui nós temos essa avaliação a serviço da seleção. E na outra visão, nós temos um outro tipo de avaliação, uma outra lógica. Então, vejam que o processo de avaliação ele segue alguma lógica. Se a gente conseguir compreender alguns pontos fundamentais, algumas ligas dessa lógica, nós vamos ter êxito na nossa avaliação, nos nossos simulados, nos nossos planejamentos, no nosso estudo. Então vejamos agora o seguinte ponto: avaliação a serviço das aprendizagens. Então, essa avaliação, quando ela está a serviço da aprendizagem, ela vai ser diagnóstica. Ela vai diagnosticar aquele conteúdo que está sendo analisado ali com fins de explicar algumas causas. Ela tem a função de diagnosticar para galgar o avanço daquele educando. Então vejam que, enquanto uma era classificatória, essa aqui é diagnóstica. Ela vai diagnosticar as causas para poder atingir esse efeito. Então, enquanto a outra lá, tradicional, ela era pontual, ela era isolada, essa nossa aqui, quando ela está a serviço da aprendizagem, ela é dinâmica. Ela busca controlar, mas ela busca controlar de forma explicativa, buscando assimilar conteúdos que sejam para a edificação do educando. Então, enquanto a nossa outra avaliação ela era excludente, essa nossa avaliação, quando ela está a serviço da aprendizagem, ela passa a ser includente. Ou seja, ela está incluindo esse aprendiz, ela está acolhendo a situação da qual se apresenta, do que ele ainda não sabe, e não do que ele deixou de saber e do que ele não aprendeu, mas sim do que ele ainda não sabe. Por quê? Porque o objetivo dela é encarar esse erro como um processo de conquista, como um processo de construção para o conhecimento. Então, enquanto uma observa o erro como um fracasso, esse não saber, esse erro aqui, ele está em um processo de conquista. Aquele erro, ele vai ser considerado como um processo diagnóstico para podermos
observar as causas para causar um efeito de construção de conhecimento. E essa prova, ela não é uma prova de acerto de contas, uma prova classificatória, uma prova que vai perseguir o educando, uma prova que vai controlar, que vai classificar, que vai colocar quem sabe e dividir dos que não sabem. Mas sim, essa prova, quando ela está a serviço da aprendizagem, ela tem um momento privilegiado de estudos. É quando o educando ele vai colocar em prática aquilo que ele adquiriu e também o educador ele vai diagnosticar aquilo que o aluno precisa melhorar. Então, essa nossa questão número 2, é necessário observarmos estes pontos para vermos a lógica da aprendizagem. Então, eu trouxe esses pontos interessantes, então fixem bem eles para que a gente possa ter êxito nas nossas futuras questões que vai nos referir sobre a avaliação. Um outro ponto que eu trouxe aqui para a gente analisar, tendo em vista que já vimos quando essa avaliação está a serviço de uma forma controladora e quando ela está a serviço de uma construção de conhecimento, eu trouxe a abordagem construtivista, para que a gente possa ter um elo de ligação interessante na nossa questão, para que quando cair questão dessa abordagem construtivista, a gente possa realmente saber do que ela está nos abordando. Então, primeiro ponto, na avaliação construtivista, a avaliação na abordagem, ela caracteriza como contínua, ela não é algo estático, ela é algo que está em processo. Então, o educador ele vai acompanhar todo o processo de intervenção. Então, ela sempre está intervindo nesse processo de aprendizagem do aluno. Sempre está em processo contínuo de aprendizado, não é uma abordagem estática. Então, o docente, nessa visão construtivista, ele deve evitar alguns pontos, como, por exemplo, quantificar o aluno em um único momento. Então, essa abordagem aqui, por estar em processo, ela não vai ser algo único e isolado. Ela vai compreender todo o processo de aprendizagem deste educando, não apenas em um único momento. Então, o educando nesse processo, ele compreende que ele pode se equivocar, que ele pode, em alguns momentos, falhar, mas é necessário que o educador tenha essa proximidade do aluno, que reconhecer que ele está em processo e faça que ele possa reconhecer que suas falhas, ela faz parte do processo e que é possível tentar de novo, que é possível aprender com os erros, que é possível aprender diante da continuidade do processo. Então, nessa perspectiva, a avaliação ela não é estática, como eu disse anteriormente, ela é dinâmica. Ela ganha áreas de investigação, ela ganha observação, ela ganha reflexão e por meio de tudo isso ela ganha uma nova ação. Então é uma ação que provoca uma nova ação. Quando o educando falha nesse processo e ele provoca esse tentar de novo sobre uma nova visualização, sobre uma nova possibilidade de aprendizado, ele causa uma nova reflexão, causando uma nova ação. Então, esse é o ponto interessante para analisarmos a nossa questão número 2. A nossa questão número 2 aqui, ela nos traz uma abordagem construtivista. Tendo em vista o que nós vimos anteriormente, a gente vai ter a base fundamental para que a gente possa ver esse nosso contexto aqui, ok? Então, vou colocar minha caneta aqui para a gente analisar cada uma das nossas opções. A avaliação escolar, numa perspectiva construtivista, ela considera relevante o quê? Primeiro, que o erro seja apontado pelo docente. Não, nós vimos que na abordagem construtivista, o erro ele não vai ser apontado pelo docente. O erro vai ser um processo de aprendizagem de uma avaliação contínua. Ele vai analisar esse aluno como este erro como um equívoco, mas que esse aluno ele pode tentar de novo. Então, a nossa opção letra A não se encaixa no nosso perfil do construtivismo. A nossa opção letra B diz, o professor desenvolva intuitivamente a habilidade de compreender o aluno. Primeiro, esse ato intuitivo, ou seja, um ato intencional. Às vezes, esse ato aqui, como nós vimos
anteriormente, é um ato também casual, é um ato da proximidade, é um ato da reflexão. Então, essa nossa visualização aqui não vai estar nessa visualização. Então, por esse ponto aqui, nós temos também uma opção falsa nesse ato aqui, exatamente por esse ponto. Porque ele fala sobre uma intuição, sobre o ato intuitivo. O ato intuitivo é exatamente esse sentimento de que, como se fosse uma intuição, ou seja, o professor ele vai desenvolver uma intuição, ele vai propagar esse conhecimento por uma intuição de que esse aluno adquiriu essa habilidade. Então, não é intuição, é algo planejado, concreto, direcionado. Pronto, lembrei a palavra ideal que vai contextualizar essa nossa opção como falsa. O professor desenvolva intuitivamente. Não, vai ser um ato intencional do professor para que ele possa canalizar esse conhecimento do educando e não um ato intuitivo, de intuição. Ou seja, eu tenho um intuito de que esse aluno vai adquirir essa aprendizagem, vai compreender. Não. Então, nossa opção também estaria falsa. Os objetivos da avaliação sejam prescritos. Também falso. As atividades de avaliação contemplam a construção de competências formais. Então, nós vimos que o nosso aprendizado ele percorre não apenas em uma avaliação, em uma abordagem formal, porque a gente sabe que o nosso conhecimento ele também segue por um leque da informalidade, segue por um leque no qual buscamos também o conhecimento formal e também o informal, porque o conhecimento de mundo na abordagem construtivista ela é fundamental, ela é essencial para que o nosso educando possa adquirir o conhecimento. E por fim, a nossa opção, que seria a nossa resposta, é a letra E. O trabalho do professor seja avaliado. Por quê? Porque numa abordagem construtivista, no qual o educando ele vem exatamente buscando esse erro, esse acerto, essa construção, o educador, a todo instante, ele está sendo, vamos dizer assim, ressignificado em seus pensamentos para que ele possa realmente avaliar a sua metodologia, avaliar o seu contexto, avaliar a sua visão de mundo. É por isso que a nossa opção mais adequada dentro desse contexto seria a letra E. O trabalho do professor seja avaliado nessa perspectiva construtivista na avaliação, tendo em vista os outros pontos das outras opções que não se encaixariam na abordagem construtivista. Então, aqui é uma questão também que não é fácil, é uma questão um pouco complexa, porém é necessário observarmos a nossa questão e o que ela nos está nos pedindo. Então, por eliminação, nós chegamos aqui a uma resposta mais adequada neste momento aqui. A opção é o trabalho do educador seja avaliado nessa perspectiva da avaliação construtivista. Vamos ver o que nos pede a nossa opção número E. A nossa número E também, ela traz algo bem legal. Ela traz um histórico cultural. E nós temos uma abordagem pedagógica que é histórico cultural dos conteúdos. E essa questão número 3 aqui, ela continua nos referindo sobre um processo de avaliação. Ela continua essa canalização sobre o processo avaliativo. Então, por isso que eu disse para vocês na questão anterior, as bancas gostam muito de cobrar processo de avaliação. Então, é necessário estarmos bem afinados sobre avaliação, porque é algo que 99,9% das bancas cobram. A avaliação, alfabetização e letramento, construtivismo, isso aí cai muito. E, inclusive, essa nossa questão aqui, número 3, fala sobre essa avaliação novamente. Então, ela diz, a perspectiva histórico-cultural da aprendizagem considera a avaliação como fonte de informação para novos procedimentos a serem tomados a cada instante no processo educacional. Então, isso significa o quê? Então, o que é que significa essa perspectiva histórico-cultural quando ela fala sobre avaliação? O que significa isso? É o que ela quer saber. Então, ela coloca
uma contextualização e nos pergunta o que a gente entende sobre isso, o que é que significaria ela dizer sobre essa perspectiva histórico-cultural da aprendizagem quando ela se refere à avaliação. Então, essa é uma questão que é necessário conhecermos a abordagem histórico-cultural. Por isso, é fundamental a gente ver alguns pontos. Na nossa questão número 3, eu trouxe aqui 6 teóricos. 6 teóricos que todo pedagogo, todo educador deve compreender e deve conhecer um pouco sobre esses seus estudos, sobre as suas bases teóricas, metodológicas, sobre os seus artigos. Por quê? Porque é algo que vai cair no nosso concurso, que é algo que as bancas cobram. Então, vejam se vocês não concordam comigo. Jean Piaget. Quem foi Jean Piaget? O que ele estudou? O que ele faz? O que ele faz? O que ele fez para a educação e o que ele nos remete a estudarmos sobre ele? Então, são teóricos que são essenciais. Esquemas. Jean Piaget estudou os esquemas, as coisas que uma criança já sabe. Ele tem a base, o Jean Piaget, a base do construtivismo. Então, se nós tivermos a base do Jean Piaget, da sua função construtivista, aquela questão anterior, lá atrás, acredito que a 2, a gente tem uma noção básica sobre o que ela nos pede e sobre o que é o construtivismo. Se a gente compreender o que é a base construtivista, tiramos de letra diversas questões e elas vejam que elas são canalizadas. Então, nessa visão piagetiana, no construtivismo, as crianças aprendem fazendo, ao invés de que se diga. Então, ela aprende fazendo, na visão de Jean Piaget, tanto que tem alguns estudos bem interessantes de Jean Piaget. Jerome Bruner é um currículo de forma espiral. O que ele diz? Eu trouxe aqui apenas alguns tópicos para que vocês possam se aprofundar nesses caras aqui, nesses teóricos. Ele diz que o currículo dessa forma espiral, as crianças podem abordar tópicos desafiadores de maneira apropriada à sua idade, ou seja, são os desafios dentro de um contexto da idade cronológica de cada aluno, de cada ser humano, vamos dizer assim. Então, dentro de cada contexto de idade, ele vai desafiar essa pessoa, esse ser humano, dentro desse currículo espiral. Gardner, fantástico, ele estudou sobre as inteligências múltiplas. As pessoas têm várias formas de processar as informações. Então, as várias inteligências múltiplas de Gardner, as formas de proceder às informações, seja musical, seja verbal, seja visual, seja lógica, seja não verbal, sejam de diversas formas essas inteligências múltiplas. Então, aqui, eu já coloquei aqui, elenquei 3 fundamentais teóricos que vai nos encaminhar durante a nossa prática educativa. Trouxe do lado de cá mais 3. Legal. O Vygotsky, vamos estudar sobre Vygotsky, inclusive, em algumas questões mais específicas que vai falar sobre a ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Então, muitas habilidades que são um pouco mais difíceis que um aluno pode fazer de forma independente. Então, a gente vai ver, acredito ainda nesses nossos 5 questões aqui, tem uma questão que fala sobre esse ponto de Vygotsky, sobre a ZDP, e nós vamos analisar um pequeno tópico sobre Vygotsky. Então, são teóricos bem interessantes. Skinny, o behaviorismo, o behavior, também ele tinha essa visualização do behaviorismo. Então, é o reforço positivo, elogios, recompensa, ele fortalece o comportamento ou aumenta a chance de que o comportamento se repita. Então, é a prática, a repetição. O behaviorismo é uma linguagem bem, vamos dizer, tradicional. E nós temos o Benjamin Bloom, que trata da sua taxonomia. Nessa abordagem aqui, ele tem alguns pontos interessantes. É uma abordagem hierárquica de objetivos de aprendizagem que começa com o conhecimento e cresce da complexidade para a avaliação. Então, ele tem alguns pontos que é o ponto afetivo, eu acredito psicomotor e o demais que eu esqueci, mas tem essa na taxonomia de Bloom, depois eu vou lembrar, mas o psicomotor é um deles e a afetividade também é um outro ponto. Então ele tem esses 3 pontos essenciais
nos seus estudos. Então, Benjamin Bloom são teóricos que aqui nós temos como base metodológica. Uma outra recomendação que eu recomendo a vocês é estudarem a teoria de alguns destes que estão aqui, tem mais outros, mas estes aqui são que as bancam mais, são mais precisas. E eu destaco aqui, dentre esses 6 aqui, 4 fundamentais, que é o Vygotsky, que vai cair na nossa banca, Piaget vai cair na nossa banca, Skinner possivelmente caia, e o Gardner, que fala sobre as inteligências múltiplas. Então, são teóricos que as bancas costumam muito cobrar as suas teorias. Seguindo a nossa questão número 3, como eu disse para vocês, eu trouxe esse livro aqui, a recomendação de Vygotsky, que fala sobre uma perspectiva histórico-cultural da educação. Então, como eu disse para vocês, o Vygotsky cai muito em concurso, inclusive nessa nossa questão número 3, dela que eu estava me referindo anteriormente, ele vai falar sobre Vygotsky, sobre essa zona de desenvolvimento. Então, Vygotsky, ele tem essa visão histórico-cultural. Ele tinha essa histórico-cultural. E na visão de Vygotsky, ele estudou algo muito legal, que é a ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Então, de forma bem objetiva aqui, nós temos três arcos aqui, 3 círculos. Ele coloca NDR, que é o nível de desenvolvimento real, aquele nível que eu tenho agora. O desenvolvimento proximal, aquilo que eu estou próximo, para que eu possa chegar à minha potencialidade, ao nível de desenvolvimento potencial. Então, o Vygotsky, ele aborda aqui, na sua CDP, o seu resumo fundamental é isso. É o real que eu tenho, é o proximal, aquilo que eu estou próximo, e aquilo que eu estou desenvolvendo a minha potencialidade, que eu tenho potencialidade para desenvolver. Então, essa é o resumo da ZDP. É interessante, possivelmente possa ser que algumas bancas possam vir a cobrar sobre essa ZDP e possivelmente até o que seriam esses níveis aqui. O NDR, nível de desenvolvimento real, aquilo que eu tenho. O ZDP, que é o próximo, aquilo que eu estou próximo. Então, juntando esse real com o que eu estou próximo, eu vou desenvolver uma potencialidade. Então, a contextualização de Vygotsky. E agora nós vamos para a nossa questão. Como nós vimos que Vygotsky ele tem essa visão histórico-cultural da aprendizagem, então a nossa opção número 3, vamos ver o que ela nos pede e o que ela nos coloca, para que a gente possa ver se realmente ela está nessa abordagem construtivista, na abordagem histórico-cultural. Então vamos lá. Então vamos ver aqui. A opção A. A avaliação ela deve ocorrer para decidir quanto à apropriação ou à reprovação do aluno no final do ano letivo. Não. Nós vimos que nessa visão histórico-cultural ela busca esse desenvolvimento na visão de Vygotsky, esse ZDP, essa zona de desenvolvimento proximal para sua potencialidade. Então, ela não tem esse caráter aqui nessa apropriação aqui dessa abordagem histórico-cultural. Letra B. A ação de avaliar deve sempre ser classificatória? Não. Nós vimos que Vygotsky é um dos que vamos dizer, um dos teóricos que vamos vislumbrar sobre esse histórico-culturalidade, e nós vimos que nessa visão de Vygotsky, esse educando não é assim, ele busca a sua potencialidade, conhecimento real, proximal e potencial. Então vamos lá, não é. A ação de avaliar deve ser sempre diagnóstica e processual. Sim, pode ser. A nossa resposta, vamos ver. Sim, muito linda. Processual e diagnóstica. Lembra lá da questão anterior, número 2, e lembra da visão de Vygotsky sobre essa visão construtivista, assim como Piaget. Então vamos ver. Somente os alunos devem ser avaliados? Não. Nós vimos na questão anterior que a avaliação do professor também está tudo constante. Então, não é apenas os alunos que é avaliado, mas também o educador, como também o sistema de ensino, como os conteúdos a serem abordados, como a própria gestão escolar, como todo
o elenco, o enredo da social que está envolvido no contexto escolar. Então, todos estão em um processo de avaliação. Então, não seria apenas essa daqui. E a letra D, nenhuma das respostas, também não é. Por quê? Se a gente viu já a letra C como algo interessante, então a letra C possivelmente será a nossa resposta da nossa questão. A ação de avaliar deve ser sempre diagnóstica e processual, porque eu procuro buscar diagnosticar as potencialidades dos meus alunos e ele está sempre em processo de aprendizagem. Então, nós temos a letra C como a explanação da nossa resposta número 3. Então, vamos para a nossa questão número 4. Ele fala sobre ação pedagógica. Muito interessante. Então, veja que dentro de 5 questões que nós estamos abordando aqui, nós já percorremos diversos conteúdos, nós já percorremos diversas metodologias e aqui nós estamos novamente na ação pedagógica e como ela se encaminha, essa ação pedagógica. Então, nessa ação pedagógica, é uma questão que também é complexa. Por quê? Porque ela pede uma abordagem, uma ação pedagógica e ela se desdobra sobre aspectos. Então é necessário a gente reconhecer o que a banca está nos pedindo e essa questão aqui ela não é bem objetiva porque ela não está pedindo dentro de um contexto essa ação pedagógica. Ela está pedindo de forma vasta, está pedindo de forma geral os aspectos de uma ação pedagógica. Ela não está se referindo a nenhuma abordagem específica, pelo menos no enredo. Então é por isso que é necessário a gente analisar cada opção sobre a ação pedagógica. O que seria uma ação? Seria um movimento. Primeiro ponto a ser observado, uma ação é um movimento. Então vamos ver esse movimento pedagógico. E para isso eu trouxe uma sugestão de material que é sobre saberes e práticas da inclusão. Esse livro, ou esta publicação, este artigo, ele é do MEC. É um livro do MEC, tá aqui. É uma sugestão de leitura do MEC. Então, saberes e práticas sobre a inclusão. É um material que é destinado à inclusão social, sobre aspectos inclusivos. E nesse material, ele traz sobre a avaliação para identificação das necessidades educacionais especiais, esse artigo específico. E foi exatamente essa visão que a banca utilizou para formular essa questão. A ação das práticas pedagógicas, como essa ação se desdobra. Então vamos ver o que esse material nos coloca. Ele coloca o seguinte, ele coloca aqui, ó, a ação pedagógica, ou seja, a inter-relação entre diversos elementos constitutivos do processo educativo na escola. Então, ele já coloca aqui que é uma relação, inter-relação. E ele coloca, a ação pedagógica, ela pode ser considerada como resultante de todas as interações. Então, não é uma interação única. Tem todas as interações que processam no contexto escolar. Então, ela é uma interação entre educando, entre professor, entre técnicos, entre pessoas que trabalham no contexto escolar, entre apoios escolares, todos que estão em meio ao contexto escolar estão processados nesta interação. A qualidade do processo depende das atividades construtivas do conhecimento que os alunos realizam. Então, essa qualidade educativa está dentro dessa construção da natureza do conteúdo a ser aprendido, da metodologia. Então vejam aqui, ó, onde é que está isso? Da natureza do conteúdo, da metodologia didática que foi adotada, usada, que são prestadas por professores e pelos próprios colegas. Então, como disse, o processo educativo ele é uma via de mão dupla. Ele tanto pode aprender de forma casual, como nós vimos lá na questão número 1, como de forma didática, específica, contextualizada, direcionada. Então, é uma troca. A ação pedagógica ela pode ser considerada como a resultante de todas as interações que processam no contexto escolar. A qualidade do processo de ensino, a metodologia e o repetir o mesmo texto. Então, a repetição do texto.
mas é isso aqui que está nos referindo. Essa ação pedagógica, ela é resultante de todas as interações que estão envolvidas no contexto escolar. Ela não é única, ela não é acabada. Então vamos ver o que a nossa questão pode nos colocar como essa ação pedagógica. E eu coloquei para nós aqui mais um outro ponto interessante. 4 pontos, 5 pontos. A ação pedagógica são o professor, a sala de aula, as estratégias que vão ser usadas nesse processo da sala de aula para os conteúdos curriculares e as estratégias da avaliação. Então vejam, em pontos, o professor, a sala de aula, que é o local onde isso vai ser executado, veja que tem uma lógica. As estratégias que vão ser utilizadas para o conteúdo e as estratégias avaliativas da escola. Primeiro, o professor. Por que seria o professor? Como o profissional da aprendizagem, com paixão de ensinar, motivado, ele desempenha um papel pedagógico, político e social. Então, ele tem a consciência do que ele está fazendo. Então, sua prática pedagógica é a sua ação docente. Desde o planejamento das suas aulas até a avaliação dos resultados obtidos. Então, o professor é fundamental na ação pedagógica. O segundo, a sala de aula. Sem sala de aula, o professor não pode praticar essa ação, embora possa ter outros ambientes, que também será uma ampla sala de aula, mas não deixa de ser um contexto educativo. Então, a sala de aula é entendida como um cenário de desenvolvimento. Então, não é aquela sala de aula, a sala de aula repleta de cadeiras com os alunos sentados, mas sim como o cenário de desenvolvimento e de participação de todos. Então é nessa abordagem que acontece a explanação. Os recursos, ou seja, o que eu vou utilizar, envolve esse material, os equipamentos que contribuem para o êxito dessa aprendizagem. E as estratégias, é necessário ter estratégia de ensino para abordar diversos conteúdos curriculares dizem respeito ao processo de ensino utilizado. Então, para que ele possa ter realmente o professor com os colegas os materiais didáticos, vamos dizer assim, essenciais para o conhecimento, deve ser organizado, deve ter uma estratégia. E, por fim, a gente tem a estratégia de avaliação. É necessário todo esse conteúdo ser avaliado. Então, é uma ação pedagógica. O professor, a sala de aula, os recursos que vai ser utilizado, a estratégia que vai ser utilizada para se adquirir esse conhecimento e, por fim, a avaliação de como foi esse processo educativo. Então, veja que essa ação pedagógica ela está em movimento, que é o que a nossa questão número 4 nos pede. Não é uma questão inteiramente fácil, porém é uma questão interessantíssima. Porque olha o que ele fala, a ação pedagógica desdobra. Com base no que a gente observou agora, a gente tem um subsídio, a gente tem algo concreto, a gente tem algo fundamental para a nossa resposta. Nós temos agora condições suficientes para responder essa questão de forma plena, de forma clara. Então, por isso que é importante a gente estar sempre abarcando esses nossos materiais, esses nossos conteúdos, porque é algo que nos remete a exercitarmos o conhecimento e despertar alguns gatilhos mentais para o nosso crescimento. Então vamos lá. Letra A, o professor, beleza? A sala de aula e os recursos da aprendizagem. Ok, mas por que não seria essa a nossa opção verdadeira? Por que não seria essa? Porque está faltando algumas coisas aqui, está faltando a avaliação, está faltando os recursos, está faltando a metodologia. Os recursos tem, está faltando a metodologia, então está faltando pontos. Então não seria a nossa resposta a opção A. Opção B, ele fala sobre o processo, o professor, ok. Ele fala sobre a sala de aula, ok. Ele fala sobre os recursos da aprendizagem, ok. Ele fala sobre a avaliação, ok. Ele fala sobre a metodologia, ok. Possivelmente, essa será a nossa resposta. Possivelmente. Não vou cravar ela agora. Então, é isso que a gente deve avaliar no nosso concurso. Às vezes a gente olha para uma resposta e é essa.
namorei com ela. Às vezes, tendo a certeza, eu marco aqui, corro pro abraço, corro para a próxima, porque o nosso tempo é curto. Mas aqui, nosso ponto é observar, é analisar, é ver o porquê ela seria correta e as outras seriam um pouco equivocadas, não que estejam falsas, porque a gente vai analisar aqui. Por isso que essa questão aqui é uma questão complexa, não é uma questão fácil. Por quê? Porque as outras não estão totalmente erradas. Elas estão faltando alguns elementos, mas elas não estão erradas. Então vamos ver a letra B. A letra C. As estratégias metodológicas. Sim. As relações famílias e as relações afetivas. Pode ser, mas ela não está completa. Então, por isso aqui também, a nossa letra C não seria a nossa resposta. Letra D. As estratégias avaliativas e a sala de aula também são elementos, mas não está completa. A avaliação, beleza? A sala de aula, beleza? A metodologia, beleza? As relações familiares e a sala de aula, beleza? As relações familiares, nós vimos que uma ação pedagógica dentro da sala de aula, lógico que a relação familiar ela é fundamental, mas dentro da sala de aula, falta aqui a figura de quem? De quem? Do professor, do maestro que vai conduzir esse processo. Então, nossa letra E também não seria nossa resposta. Como opção correta aqui, possivelmente dentro da nossa visualização, seria a letra B de bola. A nossa questão B, número 4. Vamos partir para a nossa número 5. A nossa número 5 vamos tratar sobre LDB. LDB, ele fala sobre o artigo 13, e o artigo 13 da LDB, ele fala sobre a função docente. Então, é uma legislação, é algo concreto. Então, nós como educadores, como pedagogos, como cientistas do processo educativo, é necessário conhecermos a nossa lei. E a nossa lei é a LDB, Lei 9394 de barra 96. E ele fala sobre a nossa função enquanto docente. Então, essa daqui é para ter 100% de acerto. Essa daqui é para ter 100% de acerto. Por quê? Porque é a minha função. É o que eu tenho que fazer enquanto educador, enquanto pedagogo, enquanto docente. Falha nossa. Falha técnica, vamos dizer assim. É a hora, é o frio. Estou gravando de madrugada, tá? Mas esse aqui é atemporal, ele vai correr qualquer horário do dia. Mas eu gosto da madrugada para estudar, eu gosto da madrugada para falar, eu gosto da madrugada que é o silêncio, que é a paz. Então, está sendo de madrugada, mas é atemporal. Então, eu, enquanto cientista, enquanto pedagogo, enquanto profissional da área da educação, enquanto docente, eu devo conhecer minha lei e devo saber qual é a minha função. O nosso artigo 13 da LDB, ele nos traz exatamente isso, ó, a função docente. Os docentes incumbem-se de quê? De participar da proposta pedagógica do estabelecimento no qual faz parte, de elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do local, do estabelecimento de ensino. Ele tem a função também de zelar pela aprendizagem dos seus educandos. Ele tem a função de estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Ele tem a função de ministrar os dias letivos e horas, as 800 horas e os 200 dias letivos, que cai muito nas nossas provas, e a gente vai estudar futuramente esse ponto aqui. E é muito bom, e cai muito em prova. E vamos ter questões dela, tá? Além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Então, nós, enquanto educadores, somos incumbidos disso aqui, como também de colaborar para as atividades de articulação das escolas com a família. Então, essa é a nossa função, enquanto docentes. E vamos ver o que nos pede a nossa questão. Vamos ver onde casa, onde não casa. Vamos lá. Vamos lá. Primeira letra A. É função do educador. É contribuir para a formação do senso. É contribuir para a formação do senso crítico. Contribuição sim, mas essa não seria a nossa resposta. Eu marquei, mas eu estava procurando a caneta. Não seria a nossa resposta. Letra A. Letra B.
É preparar o aluno para a vida. Também é preparar o aluno para a vida. Lindo. Assim como também construir para a formação do senso crítico. Também. Também o educador vai promover isso aqui. Letra C. É zelar pela aprendizagem do aluno. Também zelar por essa aprendizagem. Também. É participar das atividades culturais da escola. Sim, participar das atividades culturais da escola. Letra E. É informar os pais sobre a frequência dos alunos. Isso aqui compete à escola. Compete à escola. Então, a nossa visualização aqui que compete à escola. Aqui possivelmente possa ser participar das atividades culturais, estabelecer um centro crítico, preparar o aluno para a vida, sim, mas na nossa LDB. São respostas ok, mas a nossa LDB, o que é que ela nos diz? No artigo 13, é isso que a questão quer. Ela não quer outro ponto, ela quer o artigo 13. É isso que ela quer. E no artigo 13, ela diz aqui, ó, muito claro. Ela diz aqui no artigo 13: zelar pela aprendizagem dos alunos. Artigo 13. Nossa, que pergunta tem aqui na letra C o quê? Ela diz o que na letra C? Zelar pela aprendizagem do aluno. Então, essa questão é interessante pelo ponto do seguinte: o nosso objetivo é cumprir o que a nossa questão está pedindo. É contribuir para a formação do senso crítico? Sim, nós, enquanto educadores, contribuímos para a formação do senso crítico. É preparar o aluno para a vida? Sim, nós preparamos o aluno para a vida. É praticar as atividades culturais? Sim, preparar a atividade, participar, promover essas ações também. É informar os pais sobre a frequência do aluno? Também. Não tanto, compete mais a questão da escola. Nós comunicamos à escola e a escola comunica aos pais ou aos órgãos competentes. Mas enquanto educador, nós também temos essa missão de chegar para os pais e dizer, ó, Joãozinho tá faltando muito, o que está acontecendo? Vamos zelar pela aprendizagem dele. Então, é nesse ponto, zelar pela aprendizagem do aluno. Letra C. É o que diz o nosso artigo 13. Questão linda, maravilhosa, porém ela nos pede algo específico. 13. Parágrafo 3. Zelar pela aprendizagem dos alunos. É isso que a questão nos pede. É o feijão com arroz. Então não quando a gente olha a questão, não é querer imaginar o que poderia acontecer. E sim, quando trata-se de artigo, trata de lei, não é interpretativo, é o que está escrito. Então, lei se cumpre. LDB diz, é zelar pela aprendizagem do aluno. Inciso 3º, matei a minha resposta. Então, essa é a nossa resposta. Então, finalizamos o nosso formulário e eu digo para vocês o seguinte: para finalizar o nosso formulário, finalizar a nossa aula, eu recomendo para vocês ainda dar uma olhada no nosso site. Lá tem materiais interessantes. Essa nossa videoaula aqui eu vou colocar lá, porém é um material exclusivo aqui no nosso login, certo? Lembrando que é teste, é um material exclusivo, só vai ter acesso. Vamos passar, é a outra senha, não, vou passar. Aqui você vai ter acesso apenas aos 2 formulários, ok? E essa nossa videoaula que está sendo gravada aqui vai ser disponibilizada, mas vai ficar restrita, vai ser liberada após o dia 15 para quem adquirir o nosso curso. Porém, eu vou colocar de forma exclusiva no nosso grupo de estudos do grupo do WhatsApp. Vou colocar lá essa nossa aula no nosso grupo de estudos do WhatsApp, ok? Conhecimentos pedagógicos. Lá vai ser colocado de forma exclusiva. Mas, após o dia 15, nós vamos limitar o acesso para as pessoas que adquirirem
o login e a senha. Então, o login e a senha de vocês agora está teste, mas possivelmente as pessoas que adquirirem vai ter o seu login e vai ter a sua senha para entrarem neste material do concurso, tá? Então, quando vocês para adquirir a senha e o login, aqui vocês vão ter uma chave Pix, pode apontar a câmera do celular para cá e vocês vão ter a chave Pix. Ainda vou estabelecer questões de valores desse aqui, mas João Pessoa e Bahia já está de vento em polpa, tá? Até o dia 15, valor promocional. Então, este é o nosso site, tá? Material exclusivo, semanalmente vamos estar colocando algo novo aqui nele e finalizo a nossa aula de hoje dizendo para vocês essa frase aqui que diz, ó, quanto mais fortes forem as suas provações, mais maiores serão as suas vitórias. Encerro a nossa videoaula aqui dizendo que somos capazes de adquirir os conhecimentos essenciais para atingirmos os nossos objetivos, desde que tenhamos foco, determinação e vamos firmes, vamos fortes em busca dos nossos sonhos. No mais, desejo sucesso e vamos para a nossa segunda aula do nosso bloco de atividades. Até breve e estamos juntos!